livro O Ser e o Nada é uma ontologia fenomenológica. O que significa isso? A partir do método fenomenológico, ele propõe uma ontologia, ou seja, o estudo sobre o ser. Então, a ontologia nada mais é do que o estudo sobre o ser. E ele propõe isso como uma forma de fundar uma nova psicologia, certo? Ou fundar uma nova compreensão sobre a condição humana. Então, todo o edifício da psicologia existencialista, que é a psicologia que a gente está estudando aqui, vem da psicologia fenomenológica, que vem da fenomenologia. Então, vamos lá, só fazer um desenho para que vocês entendam. A primeira coisa, então, é a fenomenologia, que é a filosofia. A gente está falando aqui nesse campo, quando a gente fala da fenomenologia, que na aula do professor Marcelo e também da professora Jurema, vocês devem lembrar, eles usaram a expressão no plural, não é? Fenomenologias, porque apesar da fenomenologia ter começado com o Russell, ela se desenvolve depois em várias outras fenomenologias, como a do Heidegger, que a gente estudou na última aula com a professora Jurema, temos a fenomenologia do Hegel, que é a fenomenologia do espírito, que é bem antes da fenomenologia do Russell. Então, o primeiro campo é a fenomenologia, na filosofia. A gente está falando aí de uma epistemologia, ou seja, de um estudo sobre o conhecimento humano. Como é que se pode conhecer alguma coisa? Certo? Então, dessa fenomenologia surge o existencialismo, que é uma outra filosofia, aí sim, fundamentada no pensamento do Sartre. O Sartre é influenciado por vários outros filósofos, mas ele é o grande representante dessa filosofia, que é o existencialismo, que recebe influência da fenomenologia do Husserl. E no existencialismo sartreano, nós temos, então, a ontofenomenologia, que é essa que a gente vai ver algumas noções aqui, alguns conceitos. Entenderam? Então, fenomenologia do Husserl, depois, existencialismo sartreano. No existencialismo sartreano, nós temos a ontologia fenomenológica, ou ontofenomenologia, como está aí no slide, e a psicologia existencialista. Então, deixa eu colocar aqui no chat. Então, fenomenologia. E aí vocês devem entender essa fenomenologia no plural, não é? Porque começa com o Husserl, mas se desenvolve em várias outras. A gente pode até dizer que já havia um germe, uma semente dessa fenomenologia muito antes do Husserl, mas a gente pode falar disso depois. E aí nós temos existencialismo, que vem a influência dessa fenomenologia do Husserl. Existem outras influências aí, como a gente viu, a do Heidegger é uma influência, a Jurema falou na última aula. O Nietzsche é uma outra influência sobre o existencialismo. O Marx é uma outra influência sobre o existencialismo. O próprio Freud também é uma influência sobre o existencialismo. E nesse existencialismo, nós podemos dividir assim, eu vou dividir assim hoje com vocês, duas ramificações, certo? A ontologia fenomenológica e a psicologia existencialista. Nosso curso de formação é sobre psicologia existencialista, mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender todo esse percurso. E o módulo 1 tem esse caráter. Hoje nós vamos, então, discutir algumas noções fundamentais dessa ontologia fenomenológica. Tudo bem até aí? Alguma questão? Esse percurso, essa divisão que eu apresentei para vocês, faz algum sentido ou provocou alguma confusão? Ismael.
Eu queria só perguntar se qual mais difícil de falar, mais fácil é de entender. Isso, ontofenomenologia, por exemplo. É, é mais fácil de entender do que falar. Tem algumas expressões que são difíceis. Mas a gente consegue, tá bem? Não se assustem com essas expressões, não. Às vezes as expressões difíceis só têm uma função, assustar. No fundo, elas dizem coisas simples. A oratória às vezes assusta, não é? Vamos lá, então. Eu vou apresentar para vocês algumas noções fundamentais. É importante que a gente considere que essas noções, elas não são, como é que eu diria, inclusive tem uma distinção entre noção e conceito para o Sartre. Noção é uma coisa, conceito é outro. A gente vai discutir isso aqui em algum momento. Mas eu queria dizer, então, para vocês que essas noções ou conceitos, elas não são estanques, ou seja, elas não podem ser entendidas isoladamente uma da outra. Para eu entender o conceito de consciência, eu preciso fazer uma relação com o conceito de liberdade, com o conceito de parasídia em si, tá certo? A gente vai tentar se apropriar de cada um deles aos poucos, ok? Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, que eu esqueci. Hoje eu estou num ambiente novo, no quarto da minha filha, então deixa eu ir me apropriando do espaço aos poucos. Só pegar um copo d'água, peraí. Pronto, voltei. Então vamos lá. Tá todo mundo bem? Todo mundo por aí? Isadora, bom dia. Só não ouvi sua voz hoje. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então vamos falar de algumas noções fundamentais aqui, ó. Consciência, nada, para si, em si. Eu fiz um prelúdio aí, uma introdução. Consciência, a gente já discutiu alguma coisa. Quando pensarmos na noção de consciência, vamos pensar na noção de relação. Uma outra noção importante, a noção de nada. Quando a gente pensar na noção de nada, a gente vai pensar em tudo que não é, aí já começa a dar um nó na nossa cabeça, né? Como é que eu vou pensar no que não é? Para eu pensar no que é, quando eu apresento, por exemplo, que o homem é alguma coisa, a reboque disso, eu digo que ele não é várias outras coisas. Então, nada surge aí. A noção de para si, como projeto, o projeto sempre numa perspectiva de futuro, a noção de em si, como ser passado, aquilo que eu fui, aí a gente pode localizar o passado, o corpo, a noção de liberdade enquanto uma condição ontológica. Toda vez que a gente pensar na noção de liberdade, o conceito técnico filosófico de liberdade aqui em Sartre não tem nada a ver com o livre-arbítrio, não tem nada a ver com alcançar um objetivo. A noção de angústia, que é um modo de ser da liberdade. A noção de má-fé, que é uma espécie de mentira sem mentiroso. Responsabilidade, a gente pode entender como engajamento. Situação, que é a estrutura na qual a subjetividade se manifesta. Prático inerte, seria um coeficiente de adversidade que se mostra na situação. Se acalmem que a gente vai ver cada um deles, tá bom? Escolha original, como uma espécie de sabor, uma espécie de conhecimento de si, nessa perspectiva do sabor, não é algo refletido, e a noção de temporalidade enquanto uma totalidade. Existem várias outras noções, mas eu preferi destacar essas, porque eu acho que elas serão fundamentais para a gente entender nos módulos seguintes as discussões nesse campo da psicologia existencialista e para que vocês também possam ir se apropriando das discussões que os outros professores farão, ok? Como sempre, eu vou seguindo aqui na apresentação e vocês me interrompem quando quiserem, tá bom? Vamos lá, falar de
consciência, seria a noção primeira. Importante considerar, de início, que essa palavra ela é recheada de preconceitos no campo da filosofia e no campo da psicologia. Haja vista que há aí uma celeuma entre, por exemplo, campos da psicologia e da psicanálise, que partem de noções de consciência distintas. Mas já ficou claro, eu espero, para vocês, que a noção de consciência com a qual a gente trabalha aqui na fenomenologia e na psicologia existencialista é essa que evoca a dimensão da relação. Consciência nunca é uma coisa em si, mas ela é sempre a relação que ela estabelece com o objeto. Consciência e objeto surgem juntos. Não há consciência sem objeto, não há objeto sem consciência. Lá, aquela afirmação do Russell, a ideia de intencionalidade, né? Toda consciência é consciência de alguma coisa. Aí o Sartre diz aí lá no Ser e o Nada, que é o livro de cabeceira de vocês, eu tenho certeza, todo mundo está lendo esse livro. Ele diz assim: toda consciência, mostrou Russell, é consciência de alguma coisa. Significa que não há consciência que não seja posicionamento de um objeto transcendente. Por que o objeto é transcendente? Porque o objeto não está na consciência, como a gente disse. Ele é transcendente porque ele está fora da consciência. E a consciência sempre coloca o seu objeto como transcendente. Até mesmo ela. Se a consciência se pensa enquanto objeto, ela se coloca enquanto algo transcendente. Por isso que o Russell chama consciência transcendental. Aí ele diz, nem toda consciência é conhecimento. Há consciências afetivas, por exemplo. Quando a gente diz que a consciência coloca o seu objeto e não há consciência, quando Sartre diz que não há consciência que não seja posicionamento de um objeto, ele está falando aqui da dimensão da relação. Que eu posso colocar um objeto, eu, enquanto consciência, posso colocar um objeto, a partir da relação que eu estabeleço com ele, não simplesmente pela dimensão do conhecimento. Entendem? Por exemplo, eu posso não ser uma consciência refletida, eu posso ser uma consciência emocional, uma consciência imaginativa, né? Nesse sentido, há tipos de consciência. A gente vai tentar estudar alguns deles aqui. Aí ele diz, a redução da consciência ao conhecimento com efeito presume introduzir na consciência a dualidade sujeito-objeto. Em Sartre, assim como ficou na herança deixada por Russell, a gente tenta romper com essa dualidade consciência-objeto. Como eu disse, consciência e objeto estão juntos. O Russell falava do a priori da correlação, quando ele propõe essa relação entre o objeto, entre a consciência e o objeto. O que é o a priori da correlação? Há um polo subjetivo, que seria a consciência, e há um polo físico ou objetivo, que seria o objeto. Entendam aqui subjetivo e objetivo, não enquanto essa noção de que subjetivo é algo etéreo e objetivo é algo fático. Mas entendam como dimensões distintas, somente assim. Então, quando ele propunha o a priori da correlação, ele estava apresentando exatamente essa noção de que um polo se manifesta concomitante ao outro, não há um polo sem o outro. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho a tristeza, vou dar um exemplo aqui mais no campo psicológico para ver se vocês entendem. A tristeza é uma consciência, é uma vivência minha. Só que essa tristeza, ela não se revela somente numa dimensão etérea, subjetiva, não fática, não objetiva. Não, não, não. Essa tristeza, assim como eu tenho noção, sensação dela, eu tenho a objetividade dessa vivência no meu corpo. Quando eu estou triste, o meu corpo todo está triste. Né? Então, o a priori da correlação lá no Russell, ele apontava essa dimensão co-original entre um polo e o outro.
É por isso que aqui também no Sartre a gente tenta romper com essa dualidade de que há o dentro e o fora, há o subjetivo e o objetivo, certo? Aqui essas coisas são unas, elas se mostram e se manifestam como dimensões distintas, mas co-originadas. Tudo bem, pessoal? Aí, deixa eu voltar aqui. Ok. Vamos aqui. Esta consciência de si, percebam aí que ele colocou o de entre parênteses. Vocês vão ver, quando vocês lerem o Ser e o Nada, que o Sartre usa esse artifício de colocar o de entre parênteses, para referir à relação e não o conhecimento, ok? Quando ele coloca o de entre parênteses, ele está fazendo referência à dimensão da relação que a consciência é. Consciência é sempre relação, mas nem sempre essa relação é uma relação de conhecimento, ok? Por isso que ele usa esse artifício de colocar o de entre parênteses. Aí ele diz, essa consciência de si não pode ser considerada uma nova consciência, mas o único modo de existência possível para uma consciência de alguma coisa. Toda consciência é relação. Toda consciência é uma consciência de, entre parênteses. Esse de novo, aponta a dimensão da relação. Eu posso não ser uma consciência refletida do Daniel professor aqui, no momento que eu estou dando aula para vocês. Mas eu sempre sou uma consciência de Daniel. Por quê? Porque eu posso não apreender o Daniel enquanto um objeto reflexivo da minha consciência, mas eu estou sempre mantendo relação com esse objeto. Eu sou consciência de ponta a ponta desse objeto que é Daniel. Faz sentido isso para vocês, pessoal, ou não? Eu poderia só repetir, por favor. Ok. Eu posso, enquanto estou dando aula, refletir sobre o Daniel professor, o Daniel que dá aula. Então, por exemplo, será que a minha aula está sendo clara? Será que o que eu estou dizendo está fazendo sentido? Nesse momento que eu penso sobre o Daniel dando aula, eu estou colocando o Daniel enquanto objeto reflexivo da minha consciência, ou a minha aula enquanto objeto reflexivo da minha consciência. Eu estou refletindo sobre a minha aula. Tudo bem? Isso é uma consciência reflexiva. Mas, enquanto eu não penso sobre a minha aula, enquanto eu apenas estou dando aula, eu também sou consciência dessa aula, só que agora numa outra posição, não na posição de reflexão sobre a aula, mas na posição de, entre parênteses, aula. Essa aula está aqui, eu estou performando a aula, mas não sou consciência refletida sobre a aula. Eu sou um outro tipo de consciência sobre essa aula. Eu sou consciência pré-reflexiva sobre essa aula. Eu sou consciência emocional sobre essa aula. Entendem a diferença ou não? Compreendi sim a diferença. Eu só estava pensando aqui, eu entendo um pouco, né, desse conceito de lógica de relação, para mim fica um pouco mais fácil. Mas aí eu pensei na possibilidade, por exemplo, e aí eu acho que talvez, desague nessa lógica do que não é. É pensando nessa lógica do que é consciência quando se dorme. E aí fico pensando se essa manifestação onírica que a gente tem, né, dos sonhos aí, se isso se trata ainda de relação, né, Qual manifestação? de sonho. Sim, é uma relação. É uma relação, e nesse caso do sonho, é uma relação, é uma consciência imaginante. Uma consciência de sonho, uma consciência onírica.
A gente vai estudá-la aqui em algum momento. Permanece sendo uma relação, não é uma consciência refletida, mas é uma consciência onírica. E a gente vai ver aí qual é o status, depois a gente vai estudar, qual é o status da consciência onírica, o que é uma consciência onírica. Mas permanece sendo relação. Toda consciência é uma relação. O que muda é o tipo de relação que se estabelece ali. Entendeu, Ismael? Tranquilo. Então, o esvaziamento da consciência seria a morte. O esvaziamento da consciência seria a morte. Eu entendo essa tua pergunta de duas formas. Ausência de relação, no caso. Primeiro, toda consciência é esvaziamento. Eu respondo a tua pergunta de duas formas. Primeiro, toda consciência é esvaziamento. Só há consciência porque ela não está cheia de nada. Ela é sempre um transbordar para o objeto. Então, nesse sentido, é esvaziamento. Ok? E toda vez que eu, enquanto consciência, não é? Enquanto possibilidade de relação, entro em relação com o objeto, eu assumo uma posição de esvaziamento, de busca para alguma coisa que eu não sou. Por isso que o Sartre diz que a consciência não é o que é e é o que não é. O que que ela não é o que é? Porque ela não é o objeto? Ela é a relação que ela estabelece com o objeto? Então, nesse sentido, ela não é um objeto. Ela precisa não ser o objeto para que seja consciência desse objeto. Entendeu a dimensão do esvaziamento aí, Ismael? Entendi. É o que dá a condição para ela se relacionar com o objeto. Perfeito. Eu preciso não ser o objeto para entrar em relação com ele. Que a consciência não é sempre consciência de alguma coisa, ela precisa não ser essa alguma coisa para que ela mantenha a relação com essa coisa. Isso é a dimensão do esvaziamento. Tem uma outra nuance desse processo de esvaziamento. É que ao me colocar enquanto consciência dessa aula, eu preciso não ser consciência de uma série de outras coisas. Por exemplo, não ser consciência do incômodo que eu estou sentindo na lombar, não ser consciência refletida, né? Posicional, de outras coisas que vai acontecer no meu dia. Então, nesse sentido, também há um esvaziamento. Para eu ser consciência de uma coisa, eu só posso ser consciência de um objeto por vez, certo? Então, a consciência de dar aula é a morte das outras consciências. Quando eu dou aula, quando eu estou aqui dando aula, imbuído nessa posição, seja refletida ou não, eu mortifico todas as outras. Agora, bom, essa é a primeira possibilidade de resposta para a sua pergunta. A segunda, você falou, não é? Que toda consciência... Volta lá a pergunta, Ismael. Toda consciência é esvaziamento, como foi? Eu acho que Já não lembro mais. Você falou de esvaziamento e de morte, alguma coisa assim. foi, eu estava pensando em possibilidades daquilo que não é consciência, né? Dentro da condição de que não é relação. E aí, quando eu estava falando de esvaziamento da consciência, eu estava falando disso, na condição em que não existe relação, que não existe consciência. E aí eu acho que eu estava pensando não sei, nessa perspectiva. E acho que é por isso que eu tinha começado falando sobre sono, né? E Uhum. aí tem essa relação direta que a gente acaba fazendo, de que consciência é algo de estar desperto, né? A manifestação onírica fosse um exemplo daquilo que ela não é. E aí eu acho que era mais ou menos por aí. Eu também acabei. É que eu pensei numa outra questão enquanto você fez essa pergunta, e agora eu já não consigo retomá-la. Em algum momento ela vai surgir. É porque eu acho que ele colocou como se o esvaziamento da consciência só viesse com a morte, que aí depois ele falou, então, a não relação, que não existiria mais relação. Ok. Ok, Foi nesse sentido. só há consciência enquanto há vida, né? Não há... Vocês estão ouvindo barulho além da minha voz, pessoal? Tá chegando algum ruído para vocês? Okay. Só sua voz aqui.
o Sartre diz assim, ó, o defunto não está em relação. Em outras palavras, não há consciência ali. O defunto, ou seja, o morto, não está em relação. Eu, enquanto vivo, né, enquanto consciência viva, entro em relação com o defunto, mas o defunto não entra em relação. O defunto não tem a capacidade de manter relação. Por quê? Porque não há consciência. Né? Então, nesse sentido, há ali o esvaziamento completo de relação. Agora, o nada sobre o qual Sartre fala é outra coisa, né? A gente vai aqui chegar nele já já. Então, a consciência existe por si. Então, a consciência, a gente precisa entendê-la como um absoluto de subjetividade. Quando o Sartre diz aí que a consciência existe por si, eu entendo que ele está fazendo referência de novo a essa dimensão da relação. É a consciência que estabelece relação com o mundo. E, claro, nesse sentido, o mundo se entrega a essa relação. A consciência ela é ativa e passiva nesse processo. Ela é ativa porque ela estabelece relação, mas ela é passiva porque ela recebe também a manifestação do mundo. Assim como o objeto também. O objeto, o mundo é ativo e passivo. Se o dia está lindo hoje, o dia está lindo porque eu digo que ele está lindo, ou o dia está lindo porque ele tem características de lindo? As duas coisas. O dia está lindo porque eu o vejo lindo, e o dia está lindo porque ele se manifesta a mim como lindo. Então, é um polo se relacionando com o outro sempre. É uma dinâmica de relação sempre. A consciência é anterior ao nada e se extrai do ser. Por que a consciência é anterior ao nada? Porque é a consciência que evoca o nada. Quando eu digo assim, a Sui é minha irmã, né? Eu tenho consciência, eu estabeleço relação com a Sui como minha irmã. Eu evoco a reboque dessa consciência aquilo que a Sui não é. O que ela não é? Ela não é não minha irmã. Ela é minha irmã. Quando eu afirmo que ela é minha irmã, eu estou afirmando uma manifestação do ser da Sui. E, nesse sentido, eu estou dizendo o que esse ser não é. Já já a gente vai chegar no nada, eu espero que fique mais claro para você. Ok, eu já ia fazer uma pergunta aqui. Mas vamos lá. Você quer fazer a pergunta? Mas eu acho legal porque as minhas perguntas acabam sendo, sei lá, eu não sei. É muito nessa lógica, eu ia perguntar se você for dialética e de uma negação na afirmação. Né? Quando a gente diz, por exemplo, que a Sui é irmã do Daniel, é muito dessa coisa do objeto por vez, né? Ela não é outras coisas. Sim, Ela não é a prima do Daniel, sim, porque ela é diretamente irmã dele. sim, Existe uma negação nessa afirmativa, assim, imbuída. sim. Tá entendendo? Sim, eu estou entendendo. Agora, o nada, sim, a gente pode entender nessa perspectiva que você está apontando, que quando eu afirmo uma coisa, eu nego várias outras, mas, além disso, além dessa propriedade, o nada tem uma outra propriedade, que é mais assustadora ainda do que isso, que a gente vai já descobrir. O Sartre chama o nada de um germe, um verme que corrói uma afirmação, ou que corrói o ser, que corrói a afirmativa. A gente vai já chegar nele. Segure aí, Ismael. De uma forma, Aí ele, não. Com calma. ser consciência de alguma coisa é estar diante de uma presença concreta e plena, que não é a consciência. Eu disse isso há pouco. Vamos lá. Então, a transcendência é estrutura constitutiva da consciência, quer dizer, a consciência nunca nasce tendo por objeto um ser que ela não é.
A transcendência é estrutura constitutiva da consciência. Quer dizer, a consciência nasce, eu disse nunca, né? Mas nasce tendo por objeto um ser que ela não é. Falei isso há pouco, né? O que é a transcendência? Porque ela precisa não ser o objeto para ser consciência dele. O que se pode chamar propriamente de subjetividade é a consciência de consciência. A subjetividade, pessoal, eu costumo dizer que a subjetividade, e aí vou até sugerir um livro para vocês, é um livro recente, é uma publicação de um texto, uma publicação póstuma do Sartre, que é assinada pela herdeira, que se chama, o livro é O que é Subjetividade. E a subjetividade é a própria relação. Ou seja, a subjetividade é a própria consciência, é o próprio status da consciência enquanto absoluto. Existe uma distinção entre subjetividade e psíquico. O que é o psíquico? O psíquico é a interiorização desse processo de relação. Em outras palavras, à medida que eu, enquanto consciência, vou estabelecendo relação com o mundo, nesse processo, né, de ser consciência do objeto e o objeto se dar à minha consciência, o processo dialético que a gente está referindo aqui, eu vou interiorizando algumas vivências. Então, é quase como se, à medida que eu for me exteriorizando enquanto consciência, nessa relação que eu estabeleço com o objeto, eu vou interiorizando algumas dimensões dessa exteriorização. Então, o psíquico, os nossos pensamentos, as nossas memórias, a nossa inteligência, aquilo que se define como estrutura de personalidade, todas essas propriedades, que a gente pode denominá-las de psíquicas, elas são a interiorização desse processo de exteriorização, desse processo dialético primeiro, que é a relação da consciência com o mundo e do mundo com a consciência. Vocês estão entendendo? Então, para você ter consciência de que você é homem, mulher, Ismael, Isadora, Franca, Tizumi, Sui, eu sou Daniel. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Como é que eu cheguei a essa interiorização? Não é? Como é que eu cheguei a essa consciência de que eu sou o Daniel? E o que significa ser Daniel? Ah, eu sou uma pessoa teimosa. Ah, eu sou uma pessoa persistente. Ah, eu sou uma pessoa, sei lá o quê. Qual é a impressão que você tem a seu respeito? Você chegou a essa consciência, que ele está chamando aí de consciência de consciência, através desse histórico de relações que você foi estabelecendo ao longo da sua história de vida. Histórico de relações de consciência. Então, a consciência de consciência, a gente pode traduzir como consciência posicional de si, em alguns momentos, que é exatamente essa consciência onde eu coloco a mim mesmo enquanto objeto. Oi, Isadora. Então, eu estava pensando que, para mim, ainda é um pouco confusa essa noção de subjetividade, que a gente fala sempre de uma consciência que não possui conteúdos de consciência, né? Então, se é por esvaziamento, como que explicaria, por exemplo, a questão da subjetividade estar na relação a partir dessa interiorização, sim. Não sei se eu estou conseguindo formular direito, mas para mim é confuso por pensar que essa consciência é vazia e é só na relação que isso se manifesta, mas ao mesmo tempo, tipo, da onde que viria, assim, não sei explicar. Da onde que viria a subjetividade? A subjetividade, porque você falou dessa interiorização, né, mas para mim parece até um pouco contraditório com essa questão do esvaziamento, sabe? Ok. Olha,
Deixa eu tentar fazer uma lógica de temporalidade para ver se te ajuda, Isadora, e se traz mais informações para todos. A gente precisa entender que esse processo, ele é um processo também que se dá no tempo, no sentido de que, assim, o primeiro evento, quando eu digo que a consciência é relação e é subjetividade, essa primeira dimensão de subjetividade, digamos assim, ela é uma dimensão bem pretérita, bem inicial. Nesse sentido, subjetividade é objetividade. Como assim, Daniel? Está ficando mais confuso ainda. É um ato de esvaziamento, é um ato de relação. Subjetividade não é sujeito. Subjetividade é uma coisa, sujeito e psíquico é outra coisa. O Sartre rompe com essa noção de subjetividade como interioridade exatamente por isso. Então, vamos pensar assim, a subjetividade aqui é o ato de estabelecer relação. É um ato performático de estabelecer relação. É uma possibilidade de estabelecer relação, que tem a ver com tudo que está ao meu redor, por exemplo. Eu estou aqui, eu tenho esse corpo, eu tenho essa idade, estou numa região do país. Percebem aí as características objetivas dessa experiência de relação? Não há ainda uma dimensão interna, que eu chamei há pouco de interiorização. Vai acontecer a posteriori. Toda dimensão psíquica, ela é sempre uma dimensão de segunda ordem. Quando eu chamo de dimensão de segunda ordem, eu estou dizendo que ela acontece sempre depois. Depois do quê? Desse primeiro ato, que é o ato de relação. Eu primeiro estabeleço relação com as coisas, para depois eu significar essas coisas. Eu penso, eu sinto, sempre depois. Então, quando eu digo, Isadora, que o psíquico é uma interiorização, eu estou referindo um processo de segunda ordem, um processo que acontece depois de um processo inicial, que é o processo da subjetividade, da relação que eu estabeleço da possibilidade de relação que eu estabeleço com o mundo. Então, esqueçam essa ideia de que subjetividade não é objetividade. Aqui, subjetividade é objetividade. E de que objetividade nós estamos falando? Dessa possibilidade de relação com o mundo. Isso é objetivo, isso acontece aqui e agora. Essa relação. Claro que eu tenho um histórico de relação, né? Imagina uma criança, um bebê, que não reflete ainda sobre o mundo. Ele tem ali, e nós hoje, como adultos, carregamos as impressões dessas relações primeiras que nós estabelecemos com o mundo, não é? Mas essas relações, elas acontecem objetivamente no mundo. Então, o bebê, quando nasce, ele é um corpo, não é? Ele é um organismo que está em relação com o mundo. O pensamento, a capacidade de pensar, só surge depois. A capacidade de se pensar só surge depois. O bebê só sabe que é bebê depois de muitos anos. O bebê só sabe que é bebê com aquele nome, com aqueles pais, depois de muitos anos. Inclusive, isso é muito traumático quando a gente descobre. É só você lembrar da sua vida. Imagina aí, quando você se descobriu no mundo sendo quem você é. Tendo os pais que você teve. Foi, Sui. Daniel, algumas questões, né? Isso aí é quando ele fala que a existência precede a essência, né? Mas para mim ainda fica... É porque é muito difícil desvincular essas duas palavras, objetividade e subjetividade. Porque geralmente as pessoas falam assim, tu não está conseguindo ser objetiva. Por exemplo, quando eu trago alguma coisa à memória do passado e que eu vou fazer uma leitura sobre isso, geralmente a galera fala assim, tu não consegue ser objetiva, que foi uma coisa que aconteceu comigo, e aí já vem logo a palavra. E subjetivamente, eu lido com aquilo da minha forma. E aí, só para
Não sei se eu estou caminhando nesse sentido, né, de que tu está trazendo, que parece que as duas coisas são uma só. São uma Não sei se só. é isso que eu estou entendendo. E aí, mais uma vez, eu trago aqui aquela martelando, né, que é a ideia do inconsciente. As duas coisas são uma só, no entanto, o seu modo de pensar acabou sendo estruturado como uma dinâmica psíquica própria a partir dessa história de vivências que você teve ao longo do tempo. Então, você não nasceu sui, do Foi jeito que criando, foi você é, informando. sentindo que você é. Não. Você foi, enquanto um organismo, estabelecendo relação, né? Você foi, enquanto consciência, estabelecendo relação com o mundo, até que você construiu essa forma de ser sui. Certo? Vai lá. Que é esse projeto para si, né? Que é esse projeto de Projeto de vida. ser. É. E aí, como é que fica o em si? Porque para mim o em si está nesse lugar do passado, que às vezes eu lembro, que às vezes eu não lembro, que eu nem não consigo sempre estar trazendo à tona. Uhum. Que aí que talvez seja esse lugar que, mais uma vez, que não está claro para mim, né? Porque quando Freud diz esse inconsciente, é algo que está aqui, mas eu não trago à tona. De alguma forma pode acontecer alguma coisa, ou na análise eu venho trazendo à tona que se torna consciente. Que aí já Sartre diz, não, que é inconsciente, mas é que para Freud é inconsciente, mas é que para a gente seria consciência de alguma coisa. Consciência porque é relação, né? Sim. Não é consciência refletida, não é? Mas é consciência, que é relação. É uma consciência irrefletida. É consciência porque é relação, mas não é consciência refletida, porque eu não pensei sobre ela ainda. Imagine assim, ó, imagine uma espiral. Imaginar uma espiral. Pensem esse primeiro ponto da espiral como essa dimensão primeira de estabelecer relação. Consciência de alguma coisa. É o primeiro ponto da espiral. Essa consciência, ela não é refletida, ela é consciência de primeira ordem, ela é consciência pré-reflexiva. Por que ela é consciência pré-reflexiva? Eu só posso pensar sobre uma coisa que já passou. Quando eu paro para pensar sobre alguma coisa, o meu ato de pensar sobre essa coisa é futuro dela mesma. Por quê? Porque eu já vivi aquilo. Eu só posso colocar um objeto refletido para mim tendo esse objeto já travou aqui ou vocês estão me ouvindo? Para mim travou. Está me ouvindo, Sui? Travou, voltou. O Sartre dá um exemplo sobre isso. Está lá no Seria Nada. Depois eu vou ler esse exemplo, é porque hoje eu estou no quarto da minha filha, não estou no meu escritório e o meu Seria Nada não está aqui. Ele diz assim, dá um exemplo do buraco da fechadura. Imagine uma situação. Eu estou curiando, não sei se a Isadora sabe o que é curiar, eu estou observando alguém pelo buraco da fechadura, certo? Estou aqui, ó, curiando alguém pelo buraco da fechadura. Mas eis que eu ouço passos. Eu ouço passos. Eu não vi ninguém, eu ouvi que alguém está se aproximando. O que vocês acham que acontecem comigo quando eu estou curiando alguém pelo buraco da fechadura e eu ouço passos? Eu finjo costume, finjo que não estava fazendo nada, né? Aí o Sartre faz um recorte desse exemplo para dizer o seguinte: vamos imaginar a situação. Quando eu estou curiando alguém pelo buraco da fechadura. O que é objeto reflexivo para a minha consciência? Sobre o que eu estou pensando naquele momento? Sobre o que eu estou vendo. Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, que interessante. Então, o objeto, eu sou consciência refletida daquele objeto que eu estou observando pelo buraco da fechadura, ok? Mas eu não sou consciência refletida sobre o meu ato de observar o objeto pelo buraco da fechadura, concordam? Sim ou não? Sim. O que acontece? No momento em que eu ouço passos,
traz a consciência de si, né? Tipo, Há meu uma Deus, tô fazendo mudança. errado. Exatamente. Há uma mudança de consciência. Naquele momento, quando eu estou olhando alguém pelo buraco da fechadura, que eu ouço passos, imediatamente a minha consciência refletida muda do objeto que eu estava observando pelo buraco da fechadura e passa a ser sobre o quê? Nossa, que atitude vergonhosa que tu está fazendo. A vergonha surge, a vergonha, que é uma emoção, né, que é um afeto, surge objetivamente como um objeto do mundo, segundo Sartre, que tem a ver com a entrada da presença do outro na minha experiência. Olha que fantástico que ele está dizendo. Quando é que eu tenho consciência sobre a minha atitude em relação ao mundo? Quando o outro entra na cena. Então, é nesse momento que eu descubro o Daniel curioso, o Daniel que está fazendo uma coisa vergonhosa, nossa, estava curiando a vida dos outros. É nesse momento que esse Daniel surge no mundo. Concordam comigo que é uma experiência objetiva do mundo? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês, Adora, ou não? Faz sim, eu acho que estava faltando também para mim integrar com essa ideia de temporalidade Uhum. e essa dialética mesmo de subjetividade e objetividade, né? Porque eu tava confuso para mim pensar que nem sempre eu estou pensando sobre mim mesma, mas não quer dizer que eu não estou sendo mim mesma para ter uma subjetividade. Então, estava Perfeito, confuso, mas perfeito. agora faz mais sentido. Perfeito. Inclusive, mais à frente a gente vai discutir o G e o MOA. Não é à toa que a gente está estudando francês. O G, o JE, é a expressão em francês para eu, né? E o MOA, que é MOI, também é uma expressão em francês para eu, só que são posições distintas. A gente vai descobrir logo, logo com o professor Paulo que a gente usa o G em determinadas situações e o MOA em determinadas situações. É igual o eu e o mim no português. Eu uso eu e eu uso o mim em determinadas situações. É uma manifestação ativa do eu e uma manifestação passiva do eu. Pois, Mael. Não, você estava falando que o. Estava falando que é esse outro, aí que acaba realizando ali O um teu áudio dialética. está fugindo, vez ou outra. Pronto, tá melhor agora? Agora tá. Pronto. Você estava falando que é o outro que traz essa dinamização da consciência, né? Sim. Dentro desse Uhum. exemplo. E aí eu queria questionar se esse outro é sempre um sujeito. É Não, sempre o outro pode ser, inclusive, a minha própria consciência. certo. Porque, veja, que esse outro do exemplo, eu nem sei quem é, ele nem falou. Nesse caso, eu imaginei a presença desse outro. Percebem como a gente já está entrando no campo da constituição psíquica aí? Porque, veja, Sim. eu posso estabelecer uma relação de outro com a minha própria consciência. Quando eu penso a minha consciência, quando eu reflito sobre a minha consciência, ou quando eu me emociono, ou quando eu imagino, ou quando eu sonho, de certo modo, eu assumo uma atitude de outro em relação à minha própria consciência. Mas a gente vai chegar lá. Pode continuar, Ismael. Não era isso, porque eu pensei, por exemplo, na relação indivíduo-natureza, por exemplo, né? Pensar esses indivíduos das primeiras civilizações, sei lá, Uhum, na relação dele com a natureza, e ele visualiza um raio e sente medo, e corre. uhum, E aí isso também é relação, mas não era um outro indivíduo. Eu fiquei, não, então sim, esse não perfeito, pode ser só um indivíduo, tem que ser outras. perfeito. É por isso que o Sartre, em algum momento do Ser ou Nada, disse que não há eu sem outro. O outro é imprescindível à minha descoberta de ser. Ele, inclusive, usa o cogito cartesiano, penso, logo existo, de outro modo. Ele diz assim, ó, vê-me, logo existo. Então, eu só posso pensar a minha existência a partir desse lugar do reconhecimento da existência de um outro. Mas a gente vai chegar lá. Ele continua aí, a transcendência e a estrutura já o que se pode chamar de propriamente subjetividade, a consciência estava aí, né?
A subjetividade absoluta só pode se constituir frente a algo revelado. A imanência não pode se definir, exceto na captação de algo transcendente. De novo, a subjetividade é sempre uma manifestação, uma condição manifestante da consciência. É como se a subjetividade fosse o motor da própria consciência. A subjetividade não é interno, a subjetividade não é algo etéreo, a subjetividade não faz oposição à objetividade. A subjetividade é o próprio dínamo da consciência. É a consciência a subjetividade. E por isso que ela é... Por quê? Porque é nesse ato de se tornar presença no mundo que a subjetividade se manifesta. É por isso que a noção de situação também é muito importante. Hoje a gente fala, aí eu vou fazer um outro, nem sim, a própria noção de meio ambiente. A gente precisa considerar nesse campo, porque o que a gente está falando é da nossa presença no mundo. A nossa presença no mundo tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a casa onde a gente mora, tem a ver com o clima onde nós estamos, tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. Né? É por isso que é tão problemático a gente pensar na existência contemporânea. Não é? A consciência só pode existir comprometida neste ser que a situa por todos os lados e a repassa com sua presença fantasma, este ser que ela é e, todavia, não é. A noção de fantasma é uma noção muito interessante, a gente vai chegar nela em algum momento. Mas, por enquanto, só pensem que o fantasma, essa presença fantasma que ele está referindo, tem a ver com essa dimensão do ser o que não é e não ser o que é. Fantasma aqui é isso. Fantasma aqui é essa ideia do não ser o que é. O que não é? A consciência não é o que é. Como eu disse há pouco, que ela precisa não ser o objeto para estabelecer relação com ele. E é o que não é. Por quê? Porque toda vez que eu acho que sou alguma coisa, eu estou atualizando essa coisa. Vou dar um exemplo. A pessoa que você foi ontem, ela não existe enquanto essência em você. Por exemplo, você não é uma pessoa boa. Sinto muito lhe dizer. Você só é bom ou boa porque hoje você acredita que é bom e boa. É como se você estivesse atualizando essa consciência de que você acha que é bom e boa. Nesse sentido, você está atualizando hoje, você está estabelecendo uma relação atual com essa consciência. Então, aí sim, você se transforma numa pessoa boa. Certo? Por isso que você é o que não é. O que você é ontem, ou você foi ontem, que você permaneça sendo hoje, você precisa acreditar, continuar acreditando que você é. É uma atualização constante. O Sartre chama a consciência, o para si, que a gente vai já chegar nele, agora a gente só está na noção de consciência, nem conseguimos passar para outras noções. Ele vai dizer que é um ser diaspórico, vem de diáspora. Lembram da expressão diáspora? Né? Que é a dispersão dos judeus pelo mundo. Lembram do Êxodo, a história da Bíblia, né? O Êxodo é a saída do povo de Israel para outra terra, né? A saída em busca da terra prometida. Então, o Sartre vai dizer que o ser do homem é como isso, é como uma saída. A gente está sempre saindo de um lugar para outro. É por isso que é para si. A gente está buscando um si. O nosso movimento é sempre de perseguir, ele chama o para si de perseguidor perseguido. A gente vai já chegar lá. Mas isso tem íntima relação com a noção de consciência. A consciência não é sempre consciência de alguma coisa? Olha aí o movimento de, ó. Eu saio para alguma coisa. Então, é para objeto.
para impressão que eu tenho a meu respeito, para Daniel que eu acho que sou. Eu estou sempre nesse movimento, né? E o em si, Daniel, vamos já chegar nele, deixa eu tentar avançar aqui. Então, o sofrimento de que falamos jamais é exatamente aquele que sentimos. Porque quando eu falo sobre o meu sentimento, quando eu falo sobre o meu sofrimento, eu estou tentando atualizar uma coisa que eu vivi, estou tentando dar nome a uma coisa que eu vivi, estou tentando pensar sobre aquilo que eu vivi. Isso que eu vivi, eu já vivi. Por isso que eu falei há pouco que eu só posso pensar sobre um objeto que já se passou. De novo, a noção de temporalidade, Isadora. Olha, lembrem sempre, eu sempre usava esse exemplo na sala de aula com os alunos, o exemplo da espiral. Pensem a espiral. O primeiro ponto é a consciência irrefletida. Depois, consciência refletida. Aí eu posso colocar vários outros tipos de consciência. Consciência emocional, consciência imaginante. São sempre Daniel consciências. travou. Voltou agora? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tua imagem, só tua imagem que sumiu, para mim, pelo menos. Voltou agora, Sueli? Não, para mim não. Não sei para os outros. Mas estão me ouvindo, então. Agora sim, tá te ouvindo. Ok, ok. Então, eu estava falando do exemplo da espiral. Pensem sempre na espiral, uma espécie de topografia aqui da consciência. Pensem sempre numa espiral. Pode entrar, filho. E o primeiro ponto é essa dimensão da consciência refletida. Seria o primeiro ponto. O segundo ponto é sempre uma consciência outra qualquer, que se origina a partir dessa consciência irrefletida. Então, quando eu digo, eu sou isso, ou eu estou feliz. Quando eu digo estou feliz, eu estou refletindo a partir de uma vivência que já aconteceu. Aí ele diz, remete a possíveis, né? A consciência remete a possíveis, a uma situação no mundo. O sofrimento é a relação consciente a esses possíveis, a esta situação, porém solidificado, fundindo ou fundido no horizonte do ser. Se eu sou sempre um movimento para alguma coisa, se eu digo que eu estou feliz, ou se eu digo que eu estou em sofrimento, o meu ser está se mobilizando para isso. É uma atitude diante do mundo, é uma atitude diante de mim mesmo, é uma atitude diante do que eu vivi. Claro que não é tão simples assim. Quando eu falo que o meu ser está me mobilizando para isso, está se mobilizando para isso, eu não estou dizendo que é refletido. Percebem? Quando eu digo que é uma atitude diante do mundo, eu não estou dizendo que é uma atitude refletida, só estou dizendo que é uma atitude. É uma atitude, é uma performance. Não estou aqui colocando um aspecto pejorativo, um aspecto negativo, só estou dizendo que é uma performance. Aí ele diz, e por que remete a possíveis, pessoal? A gente vai já ver a noção de futuro ou de projeto de ser, não é? Se a consciência é consciência de, há aqui uma noção de projeto, de projeção. Pensem no projeto como projeção para o futuro. Não é projeto consciente. Eu quero fazer isso. Quando eu crescer, eu quero ser psicólogo, igual ao meu pai. Não? Não, eu não quero ser psicólogo igual ao pai dela. Não é desse projeto que a gente está falando, um projeto consciente, um projeto... Não é disso. A gente está falando do movimento. A gente pode pensar o projeto, vamos já falar sobre ele, como um rastro que eu vou deixando ao assumir uma atitude no mundo. Tá? Então, toda consciência é falta de... O que ela é falta? Falávamos há pouco do esvaziamento, não é? Toda consciência é falta, e porque ela é falta, ela busca se preencher, e ela vai tentar se preencher com o quê? Com o objeto, com aquilo que ela não é. Ela é falta de para alguma coisa.
mas devemos entender que a falta não vem de fora, como a falta que falta à lua crescente. A fatia, Ou melhor, Daniel. A desculpa, fatia que falta. a fatia que é que eu não estou enxergando bem. A fatia que falta à lua crescente. Não é nesse sentido de que a falta é provocada por algo externo. A falta é constituinte, pessoal. Eu acho engraçado, porque no consultório é muito curioso isso. E aí eu tenho um paciente que o discurso dele é sempre esse. É como se faltasse alguma coisa e eu não sei o que é. Aí eu fico cá comigo às vezes, né? Bem-vindo ao time. Eu também sinto essa falta. Mas aí ele tenta preencher, no caso dele, com relações onde ele se coloca numa posição de sofrimento. E ele diz não entender. Ele diz lidar com essa falta desde sempre. Todos nós lidamos com uma falta. E a gente vai tentando preencher essa falta. Porque a falta é constitutiva. Nós somos um ser constitutivamente em falta. E aí a gente se movimenta para preencher as coisas que a gente faz. Com o trabalho, com as relações, não é? E por aí vai. Pois, Ismael. Eu assisti, amigo. Pode falar, Ismael. Essa aproximação de um olhar de subjetividade da psicanálise, né? Que eu não achei que eu ia. Não tô dizendo que tem alguma coisa contra, mas eu realmente não achei que ia me esbarrar num olhar muito semelhante com um olhar da psicanálise. Tem essa noção de subjetividade, né? Desse indivíduo da falta, esse indivíduo que fica buscando algo para preencher essa falta, que fica tamponando a falta. Só tem uma diferença, talvez, aqui, entre essa noção de falta da psicanálise e a noção de falta aqui. É que parece... Hã? Lança aí para a gente, para mostrada. É que parece, pelo que eu entendo da psicanálise, a minha leitura sobre psicanálise não é profunda, é que a falta da psicanálise tem a ver com as experiências arcaicas e primitivas, especialmente estabelecidas com as figuras parentais, as figuras que startam o processo de banho de linguagem, por exemplo. A falta parece que na psicanálise tem a ver com as relações edipianas, com as relações arcaicas de investimento nas figuras parentais, pai e mãe. Aqui não. Parece que aqui na fenomenologia e no existencialismo, a falta é, inclusive, anterior a tudo mais. É, inclusive, anterior... Agora, lembrei, lendo o Lacan, que o Lacan fala da... Como é que é o termo, gente? A coisa, acho que é a coisa. Acho que é a coisa. A coisa, no Lacan, está mais próxima dessa noção de falta aqui. Que é como se fosse uma coisa que a gente não sabe o que é, mas a gente se convence que existiu em algum momento e que nos roubou alguma coisa. A coisa que nos roubou alguma coisa. Que provocou essa falta. Ela é anterior, inclusive, a qualquer relação que a gente estabelece. Eu vou retomar aqui as minhas leituras sobre o Lacan, meus cadernos que eu anotei aqui, e vou trazer para vocês numa próxima oportunidade. Estou achando que a expressão que ele usa é isso, a coisa, mas depois eu vou confirmar com vocês. Mas em se tratando da psicanálise, dessa noção mais difundida da falta na psicanálise, acho que há essa diferença que eu estou apontando, que essa noção de falta, talvez, da psicanálise estaria para essas relações edipianas, e essa noção de falta que a gente está referindo aqui é anterior a tudo isso, é a dimensão do ser. Mas vamos lá, Ismael. Era isso, Ismael? Até foi bem conveniente trazer a distinção dessa lógica de falta, porque pelo menos quem vem, né, da graduação da psi acaba podendo juntar as duas coisas, enfim.
E aí, quando tu fala, por exemplo, que essa falta ela é muito anterior, tu tá falando de uma condição ontológica que ela não é calcada, por exemplo, numa falta que se constrói a partir da relação edipiana parental. Mas Não, que vem é bem desde anterior. da primeira relação ali do organismo bebê com o mundo. Uhum. Isso, é bem anterior a isso. Ok, Claro que ao afirmar isso, eu não estou simplificando, né? Mas, enfim, a proposta é que a gente entenda que é anterior a isso. A gente vai retomar aqui essa discussão, inclusive em comparando com a psicanálise em algum momento. tranquilo. Em suma, a consciência é um ser concreto e sui generis, não uma relação abstrata e injustificável de identidade. É ipseidade e não sede de um ego opaco e inútil. O que é ipseidade? Porque ipseidade tem a ver com o movimento de voltar-se para si próprio, né? E não um ego, como ele diz, e não a sede de um ego opaco e inútil, como se fosse uma substância, né? Seu ser é suscetível de ser alcançado por uma reflexão transcendental. E há uma verdade da consciência que não depende do outro, pois o próprio ser da consciência, sendo independente do conhecimento, pré-existe a essa verdade. É por isso que a gente não pode aqui fazer referência a essa noção de falta como sendo da ordem edipiana, da ordem das primeiras relações que a gente estabelece. Porque a consciência, enquanto ser de falta, é anterior a isso. Porque é ela que se coloca a essa falta. É ela que traz à tona o nada, enquanto um germe que corrói todas as coisas. Então, é por isso que é anterior às relações primitivas. A consciência estava aí antes de ser reconhecida. Quando a consciência se reconhece no mundo, ela já estava lá. E é curioso, porque no Merleau-Ponty, a gente vai, quem sabe, fazer referências a ele quando estivermos estudando a dimensão do corpo, mas o Merleau-Ponty diz que esse ser que já estava lá, quando eu me reconheci no mundo, é o corpo, né? O corpo é só você tomar a sua noção, a sua vivência infantil primitiva. Ontem, inclusive, eu estava com a Aika, olhando aqui, a gente tem algumas fotos dela aqui no quarto dela bebezinha, e obviamente que ela não lembra desse momento. Ela não lembra dela bebezinha. Você não lembra de você, como era o seu corpinho bebezinho, se era gordinho, se era... Você não lembra. Quem lembra disso são os outros, mas quem estava lá quando você não lembra do que vivia? Você, em outras palavras, o seu corpo, em outras palavras, a sua consciência. Você estabelecia a relação com o mundo quando você não era você. Em outras palavras, quando você não tinha noção de que era você. Você já estava lá no mundo quando você descobriu que existia. Há alguns anos, talvez você descobriu que existia, vamos pensar, a linguagem se estabelece mais ou menos com 2 anos de idade, o pré-operatório, né? Para usar aqui o Piaget, lá, em 1 ano e 8 meses por aí, a gente está no pré, é isso mesmo, segundo o Piaget, ou seja, quando as primeiras dimensões cognitivas são instaladas, inclusive a linguagem. Nesse momento, olha, você já tinha pelo menos 2 anos de vivência, mais os 9 meses na barriga da sua mãe. Já tinha muita coisa, já tinha acontecido muita coisa, e você já estava presente há muito tempo, né? Que mais? Diz aqui. Então, a consciência já estava lá. Portanto, se a consciência se afirma frente ao outro, é porque reivindica o reconhecimento do seu ser e não de uma verdade abstrata. A consciência está sempre reivindicando o reconhecimento do seu ser. Que ser é esse? O ser que traz à tona
o mundo, ou ser diante de quem o mundo se revela. Perguntas? Vamos seguindo, então. Consciência reflexiva. Veja que a gente está avançando, né? Falamos da consciência de um modo geral, vamos tentar aqui entender a consciência reflexiva. Consciência reflexiva, de fato, posiciona a Erlebnis refletida em sua natureza de falta. Essa palavra Erlebnis, se familiarize com ela. Ela, do alemão, significa vivência, certo? Vivência. Lá no russo, era a essência. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas o método fenomenológico, a gente falou disso aqui em algum momento, proposto pelo Russell, ele visava encontrar a essência das coisas. A redução fenomenológica descreveu o fenômeno até a sua unidade mais sintética, que era a essência. Essa essência lá no Russell equivale a Erlebnis, aqui referida pelo Sartre, que, em outras palavras, é a vivência em relação ao fenômeno, a vivência em relação ao objeto, que é o que a gente deve, a princípio, investigar, né? Não a ideia do objeto, mas a vivência com o objeto. Então, a consciência refletida, de fato, posiciona a Erlebnis, em outras palavras, posiciona a vivência refletida em sua natureza de falta e, ao mesmo tempo, resgata o valor como sentido inalcançável do faltado. O que ele está dizendo? Vou traduzir. Quando eu penso sobre alguma coisa, eu estou tentando resgatar a vivência que eu tive com essa alguma coisa, que agora me falta. E, ao resgatar, eu dou um novo valor a essa vivência. É por isso que a memória é uma versão. Você lembra de uma coisa da sua infância? É uma versão, isso não significa que aquilo aconteceu de fato. Tanto é que, se você for pedir para o seu pai, sua mãe, seu irmão contar, a versão é completamente diferente. É por isso que, quando alguém no consultório diz assim, eu fui abusado sexualmente, estou falando baixinho, minha filha deve estar por perto, e ela só tem 8 anos, eu tenho uma memória de ter sido abusado. A gente não deve acreditar que aquilo de fato aconteceu. Porque essa memória é uma versão. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Uma manifestação de afeto pode ter sido registrada como uma memória de violência ou de abuso. Claro que aí nós vamos ter artifícios técnicos para investigar se houve de fato violência ou não, mas aí é outra coisa. Só estou aqui referindo a dimensão do registro dessa memória. Que, nesse caso, a reflexão tem a ver com esse posicionamento da Erlebnis, ou seja, o posicionamento da vivência. Quando eu penso sobre a minha vivência, eu dou a ela uma versão, eu dou a ela uma dimensão de invenção, eu invento alguma coisa que eu tento resgatar. Certo, pessoal? Por isso que é mais importante no processo clínico a gente se preocupar com a narrativa, não com o conteúdo da narrativa. Se preocupar com como a pessoa fala, ao invés simplesmente do que ela fala. Então, o ato de falar é muito mais relevante num processo clínico existencialista e fenomenológico do que sobre o que se fala. Sobre o que se fala é importante. Não estou dizendo que a gente tem que negligenciar isso. Só estou dizendo que a gente precisa também, primeiramente, atentar para o processo de falar, para o processo, e não para o conteúdo, simplesmente. Assim, a consciência reflexiva pode ser chamada, propriamente falando, de consciência moral, uma vez que não pode surgir sem desvelar, ao mesmo tempo, os valores. Olha que curioso. A consciência reflexiva é uma consciência moral. Por quê?
Porque aquilo sobre o que eu lembro, como eu lembro, tem a ver com os valores estabelecidos na minha própria vivência, na relação com os outros, na relação social, política, na relação familiar que eu estabeleci ao longo da minha vida. Então, quando eu lembro de uma coisa, essa lembrança, ou quando eu reflito sobre uma coisa, essa forma de reflexão tem a ver com o mergulho moral que eu dei, ou que me deram. Certo? Faz sentido isso para vocês? Sim, sim. Ok. De uma atribuição de um juízo de valor, né? Aquilo que se rasgado. Uhum. Então, a reflexão é o para si consciente de si mesmo. A reflexão, aí a gente já está se aproximando aqui dessa outra noção, a noção de para si. Lembre, a gente está falando de consciência. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Se ela é consciência de alguma coisa, aqui a gente tem um movimento de transcendência. Ela está saindo de um lugar e indo ao encontro dessa alguma coisa que é o objeto. Nesse sentido, ela é um para si. Porque aquilo com o que ela se relaciona, que seria o si, o objeto, ela se transforma naquilo. Não é? É para si. Ela é falta e ela busca preencher-se com alguma coisa. Então, a consciência reflexiva, cadê? Onde é que eu estava lendo? Já não sei. Aqui, a reflexão é o para si consciente de si mesmo. A reflexão é um conhecimento, está provida de um caráter posicional. Ela afirma a consciência refletida. Por que posicional? Porque toda reflexão é um posicionamento diante do objeto. Claro que aí é um não posicionamento diante de vários outros objetos. Eu dei o exemplo para vocês da aula. Estou aqui posicionado, presente para essa aula, não é? Ao fazer isso, eu não sou presente para outras coisas diante das quais eu também sou consciência. Eu sou consciência do meu corpo, sou consciência da minha agenda durante o dia, sou consciência da minha filha me esperando para brincar, que faz a hora que ela me chama, mas eu tenho que dar aula o dia todo. Tudo isso está aqui, eu sou consciência, eu estabeleço relação com tudo isso. Mas eu sou apenas aqui consciência refletida para essa aula. Eu estou posicionado para essa aula e ao me posicionar para essa aula, eu não me posiciono para uma série de outras coisas. Certo? A consciência reflexiva do homem no mundo se encontra em sua existência cotidiana, frente a objetos psíquicos que são o que são. Aparecem na trama contínua de nossa temporalidade como desenhos e motivos em uma tapeçaria, e se sucedem à maneira das coisas do mundo no tempo universal, ou seja, substituindo-se uns aos outros, em manter entre si outras relações além daquelas puramente externas de sucessão. Então, a consciência refletida, portanto, ela é refletida diante dessas coisas cotidianas, né? Que ele está chamando de objetos psíquicos. De novo, objetos psíquicos aqui, entendam, tudo aquilo que eu fui interiorizando a partir do processo de exteriorização. Memórias, emoções, pensamentos, por aí vai. Eu vou interiorizando tudo isso. Espera aí, deixa eu dar uma parada aqui só para... Então, eu vou interiorizando todos esses objetos psíquicos, né? Na trama cotidiana da minha vida. E a minha reflexão vai acontecendo a partir disso. O reflexivo é o refletido que se nadifica para se recuperar. Como assim, Daniel? Lembrem do que eu falei. Eu sempre reflito sobre alguma coisa que eu vivi. E eu recupero essa coisa.
Por que eu reflito sobre alguma coisa que eu vivi? Porque o vivido não é só refletido. Eu vivo coisas, olha o inconsciente se manifestando, Sueli. Eu vivo coisas sobre as quais eu não refleti ainda. Haja vista que eu tenho uma infância sobre a qual eu não tenho memória, eu não estava presente enquanto consciência refletida, eu apenas estava presente enquanto vivência. Eu estava na minha infância, mas eu não pensava a minha infância. Assim como hoje, eu estou em algumas vivências sobre as quais eu nem penso sobre elas. Fui longe ou vocês me alcançaram? Então, toda vez que eu penso sobre alguma coisa, eu recupero essa alguma coisa, essa vivência. E se eu recupero, é uma versão. É uma versão sobre o que eu vivi. Poderia ser outra versão. Por que que foi essa? Ah, olha aí o segredo da clínica. Quando o paciente se coloca uma questão, seja ela qual for, a forma pela qual ele se coloca essa questão já é uma questão clínica. Por que que esse paciente se coloca essa questão e não outra? Por que que esse paciente sofre dessa forma e não de outra? Poderia ser de outra forma. Por que que é dessa? Se é dessa, aí eu já tenho indícios, eu já tenho pistas sobre a própria forma do paciente ser quem ele é. Entenderam? Então, voltando. Ah, a reflexão é de má fé. Olha, pessoal, estamos nos aproximando de outro conceito, tá? Má fé. A reflexão é de má fé na medida em que se constitui uma revelação do objeto que sou para mim. Por que que a reflexão é de má fé? A gente vai já ver lá na frente que má fé é uma versão. O que que é uma versão? Na má fé, a consciência volta-se para ela mesma e conta uma versão, que não importa se é fidedigna, se é verdadeira. Só quero que vocês entendam, a princípio, que é uma versão. Se é uma versão, a gente pode entender que a reflexão também é de má fé. E a gente pode entender, como o Sartre diz lá na obra O Existencialismo, é um humanismo, que é impossível a gente não agir de má fé. Por quê? Porque a gente está sempre recorrendo à má fé como uma forma ou como versões sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre o outro, certo? Vamos seguir. Reflexão pura e impura. Veja que a gente está depurando as coisas, né? Consciência, agora consciência refletida, agora reflexão pura e impura, vamos ver. A reflexão pura, simples presença do para si reflexivo ao para si refletido, é ao mesmo tempo forma originária da reflexão e sua forma ideal. É aquela sobre o fundamento da qual aparece a reflexão impura, e também aquela que jamais é previamente dada, que é preciso alcançar por uma espécie de catarse. A reflexão pura jamais é senão um quase conhecimento. Da psique somente pode ter conhecimento reflexivo. Eu só posso refletir sobre os meus pensamentos, as minhas emoções, eu só posso ter conhecimento disso, né,
dos meus pensamentos, das minhas memórias, das minhas as emoções, se eu refletir. Mas existe uma reflexão que é anterior a isso. A reflexão impura, ou cúmplice, encerra a reflexão pura, mas a transcende por avançar mais longe em suas pretensões. A reflexão impura ou constituinte, porque é a reflexão impura que constitui a sucessão dos fatos psíquicos ou psiquísticos. Vou tentar traduzir para vocês. Toda vez que eu reflito sobre uma dimensão psíquica, eu estou no campo da reflexão impura. Quando eu tento pensar sobre uma emoção, quando eu tento pensar sobre uma memória, estamos no campo da reflexão impura. A reflexão impura, portanto, não é a captação do refletido como tal, a não ser um circuito de ipseidade, no qual se mantém a relação imediata com o ser em si, que tem de ser. Significa que existem 3 formas na reflexão impura. O reflexivo, que é o ato, não é? O refletido, que é o objeto sobre o que eu refleti, e um em si, que o reflexivo tem de ser na medida em que seria o refletido. E não é outro, senão o para si do fenômeno reflexivo. Daniel misturou tudo, né? Vamos lá. A reflexão pura é o ato, não é, de refletir sobre. Isso é a reflexão impura, a reflexão pura, certo? A reflexão impura é o ato de refletir sobre o ato de refletir. Eu primeiro reflito. Eu penso sobre as coisas, eu reflito sobre as coisas do mundo. Não é? Eu estou refletindo sobre esse copo. Eu pensei no copo, peguei o copo, bebi a água. Reflexão pura. Mas eu posso refletir sobre o processo de ter pensado no copo, ter pego no copo e ter bebido a água. Isso seria a reflexão impura. Certo? Tentem não se assustar com isso. Tentem pensar assim, onde é que isso vai me levar lá na frente no aspecto clínico? E fiquem com essa pergunta. Logo, logo a gente vai tentar responder. Né? Oi, Ismael. Assim, uma curiosidade, por que carrega esses nomes? Impuro e puro. Existe algum porquê É uma disso? boa pergunta. O Sartre, ele tem uma forma de escrita que é muito provocativa. É sarcástico, às vezes. A gente vai ver isso nos textos. E outras vezes muito enigmática, assim, muito densa, que a gente lê e a gente não entende de cara, a gente vai precisar conviver com aquilo para entender. Então, a resposta que eu posso te dar é que o impuro e o puro é um recurso técnico que ele usa. Primeiro, para demarcar tempos, consciências, como puro, um tempo anterior ao impuro. O impuro tem a ver com eu já coloquei coisas lá. Eu, enquanto atitude no mundo, já coloquei coisas lá. O mundo já colocou coisas lá. Por isso que é impuro. O outro já colocou coisas lá. Por exemplo, a reflexão sobre eu sou, quando eu digo eu sou um homem assim ou assado, ou eu sou uma pessoa assim ou assim, é uma reflexão impura. Por que ela é impura? Porque ela já está poluída de alienações, ela já está poluída de outras coisas que tem a ver com o outro, que tem a ver com a experiência social que eu tive, que tem a ver com uma série de outras coisas, percebe? Então é impuro nesse sentido. E o puro tenta referir
uma temporalidade que é anterior a esse momento do impuro. Não sei se eu te ajudei, Anterior. mano. Não, ajudou, eu acho que facilitou muito. O que eu entendi foi assim, a lógica do impuro é aquilo que já está dado. Por exemplo, quando eu penso, eu, Daniel, homem, psicólogo, branco, essas coisas já estão dadas pelo mundo, então já estão impuras, não tem esse lugar do etéreo, de pureza, daquilo que ainda é novo. É o que Sim, já está ali colocado, e aí, nesse sentido, talvez ele, como você falou, né, ele traz um signo meio sarcástico, assim, isso é impuro, isso é, já está, não já está... pense isso, não pense puro e impuro no sentido moral, né? Uhum. E no sentido de que é bom e é ruim. Não, pense Não, em não, não. puro. Perfeito. Aí o puro tem a ver com aquilo que não está lá, que não está dado. Quando eu penso, por exemplo, poxa, é, mas esse copo, sei lá, eu pensei sobre esse copo. Esse copo é um objeto bonito que tem a ver com o fato de um presente que minha mãe me deu. Mas será, aí, sei lá, são coisas completamente aleatórias, assim, né? Mas Uhum, se esse copo tivesse sido dado pelo meu primo lá na infância, etc., será que o meu pensamento sobre ele não seria completamente distinto? E aí já é uma coisa completamente tirada do nada, que não está dado, que é criado naquela relação ali. E aí tem um uhum. tom de pureza, né? Porque é algo novo, é algo que não estava dado. Eu acho que, pelo menos eu navegando dentro dessa linha, consegui entender melhor a distinção de um pelo outro, Perfeito. né? Para a É, galera é por que foi aí, é por aí, completamente é por viajada. aí. Entenda só que, como ele está dizendo aí, a reflexão pura, ela é simples presença para o ato refletido, não é? A reflexão pura é a própria acontecência da reflexão. É o ato de refletir. Refletir sobre o copo, refletir sobre a vida. Agora, a qualidade dessa reflexão, aí já é a reflexão impura. Como assim a qualidade dessa reflexão? Quando eu penso que esse copo tem um apelo afetivo, aí já é a qualidade da reflexão. Ela já está contaminada por várias outras dimensões de vivência. Não é? Foi minha mãe que me deu, foi num dia especial, ele tem um desenho especial, entende? Então já é uma reflexão, digamos assim, de segunda ordem, a reflexão impura. E, de novo, não tem a ver com esses aspectos morais ou valorativos, tem a ver, me ajuda a pensar que tem a ver com a dimensão da temporalidade. A pura é um momento anterior da impura, certo? Ok. Vamos lá agora para o nada e para o... Falamos de consciência até agora. Em 10 minutinhos a gente faz um intervalo. O ser é e nada não é. Está na página 57 de Ser e o Nada. O ser é. Quando ele diz isso, ele está convocando a nossa consciência. Tudo aquilo que eu penso, e aí eu vou usar outra expressão, não vou usar pensar, tá? Tudo aquilo que eu entro em relação com é a manifestação do ser. É o ser. É o ser se manifestando. Ah, o nada. O nada não é. O nada é aquilo que eu não entro em relação com. Significa que o ser é anterior ao nada e o fundamenta. Por que que o ser é anterior ao nada? Porque eu só posso trazer o nada à tona a partir do ser.
Vou tentar explicar de outro modo. Sou eu, enquanto consciência, que estabeleço relação com o ser. Ao fazer isso, eu trago o nada a reboque. Porque ao estabelecer relação com o ser, perceber a manifestação do ser, qual é o ser, Daniel? O ser da condição humana, o ser da vida, não é? Ao fazer isso, eu torno possível tudo que não é isso. O nada que não é, só pode ter existência emprestada. É do ser que tira seu ser. Seu nada de ser só se acha nos limites do ser. Vamos pensar no exemplo da morte. Você consegue pensar a sua morte, ou pensar na morte. Mas você só consegue fazer isso a partir da sua condição de não morte. Em outras palavras, a partir da sua condição de vivo, não é? E você toca essa condição de não vivo a partir da sua condição de vivo. Ok? Vou dar um exemplo da Aika. Vou falar baixinho. Acho que ela não está ouvindo. Ela deve estar assistindo. Quando meu pai morreu, a Aika tinha... Ela estava falando, tinha 2 anos e alguma coisa. E eu fiz questão de levá-la todo o cortejo e tal. Ela estava comigo no colo, no velório. Ela conhecia o avô, já tinha uma relação com o avô. Ela viu o corpo do avô no caixão e falou: olha o vovô está dormindo. Quando saímos do cortejo, do carro levando o caixão, eu fui com ela acompanhando o carro, porque o cemitério era perto da casa do meu pai, ela foi no meu colo. E ela perguntando durante o trajeto para onde estaríamos levando o vovô. Aí eu apontei para o cemitério. A gente está levando o vovô para ali, filha. Aí ela perguntou: o vovô vai morar ali? Veja, uma criança pequena, foi o primeiro contato dela com a morte, ela não sabia o que era morte. Ela sabia quem era o avô, conhecia o avô. Aí eu falei: filho, o vovô vai morar ali. Aí ela disse: o vovô vai morar sozinho? Aí eu disse: eu engoli o choro, né? Eu disse: o vovô vai morar sozinho. Aí, em algum dado momento, ela parou, pensou: a Aika vai ficar sozinha. Ela falando, né, sobre ela. A Aika vai ficar sozinha. O que que aconteceu ali? No momento que ela mesmo sem pensar, sem refletir sobre o que era a morte, sobre o que estava se passando, tanto é que hoje, quando a gente fala desse tema, ela não lembra de nada, ela não lembra do ato, né, dessa cerimônia toda. Eu que digo: olha, você estava comigo, olha isso, olha, aconteceu isso. Mas naquele momento, o que a consciência, a presença da consciência dela no mundo disse? Trouxe à tona o nada da própria existência dela. Ela disse: Aika vai ficar sozinha, ou seja, ela pensou na possibilidade, ela evocou a possibilidade do nada da própria existência a partir da não existência do avô. Entenderam, pessoal? Ajuda a pensar a partir desse exemplo ou não? Sendo muito sincero, não consegui Não? ajudar não, Daniel. Eu, Ismael, se alguns dos amigos aqui conseguiram, por favor, se manifestem, tragam suas palavras. Fran, falou alguma coisa?
A Fran está pensando ainda. Ok. Convivam com esse exemplo. Vamos seguir aqui. Não há não ser salvo na superfície do ser. É quando eu vejo a manifestação do ser sobre qualquer espectro, eu dei o exemplo aqui do espectro da morte, não é? É que o não ser surge. A característica da ipseidade é que também o homem se acha sempre separado do que é, por toda a espessura de ser que ele não é. Existe uma espessura de ser que eu não sou e que eu persigo. O Sartre diz que o homem tem um projeto de ser Deus. Por que o homem tem um projeto de ser Deus? Porque ele quer a liberdade, né? E a liberdade é a condição humana, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade é uma terra sem identidade. E aí o homem quer ser, né? O homem quer ser tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que ele acha que é. Então, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou certo, eu acho que eu sou isso ou aquilo. Eu vou perseguindo essas posições que eu vou assumindo no mundo. Porque eu posso ser tudo, não é? Mas eu quero ser alguma coisa. O ser tudo traz uma vastidão de impessoalidade. E aí eu vou perseguindo esse ser, essas manifestações do ser que eu quero ser. Mas, na verdade, porque eu quero ser, eu não sou. Eu vou perseguindo exatamente porque eu não sou. Vou perseguindo ser um bom pai, eu vou perseguir. Eu preciso não ser, naquela ideia lá de consciência de, não é? Eu preciso não ser para que eu vá me atualizando sendo. Então é isso, o homem se anuncia lá do outro lado do mundo, como diz aí no slide, e volta a se interiorizar a partir desse horizonte. O homem é um ser das lonjuras. Ele se anuncia, porque ele é um para si, ele vai buscar aquilo que ele é lá do outro lado do mundo. E por que ele vai buscar isso que ele é? Na verdade, ele vai buscar tentando ser isso, que ele não é isso. Ele é essa presença que busca isso. Eis que o nada se apresenta como aquilo pelo qual o mundo ganha seus contornos de mundo. O nada se apresenta como aquilo pelo qual o mundo ganha seus contornos de mundo. O nada se apresenta aqui, ó, nesse movimento que eu faço ao buscar ser alguma coisa. Eu vou buscar ser isso aqui, e isso que eu busco ser está contornado por fronteiras outras, que é o não ser. E aí? Tá, eu acho que eu consegui assimilar dentro de uma lógica de espaço. Que é fundamental para entender isso aqui. Pronto, pois é. Existe o ser, né? Eu achei bem interessante esse campo da liberdade como um terreno sem identidade, e aí o ser ele busca ser algo que ele não é. Uhum, E aí, nesse movimento de busca, existem uma série de variáveis que estão ali dispostas, né? Como um espaço mesmo, assim. uhum, E aí ele captura uma dessas variáveis, que é aquilo que ele acredita que ele deve ser, que ele não é. uhum, Esse movimento de busca, passando por essas variáveis, e eu estou falando dessa forma porque é uma forma que eu, né, talvez seja inteligível, assim, de eu conseguir assimilar a coisa. uhum, Esse movimento de busca que perpassa por todas essas coisas que estão disponíveis nesse terreno, que eu não capturei, mas que eu estou passando pelas mesmas, esse seria o nada. E aí, perfeito.
E ele está nesse movimento da consciência, que às vezes eu penso a consciência indo para o objeto, quase como um processo de simbiose, né? Pensar Uhum. na perspectiva do Venom, né? Aquele tecido que está Uhum. procurando alguma coisa, e aí ele capta aquela coisa e ele é com aquela coisa. Uhum. Né? E Aqui há aí, uma dimensão de conflito, porque esse nada que se manifesta como fronteira a partir do que o ser é, ele tem um aspecto corrosivo, porque o si vai precisar se sustentar nessa busca desse ser, e o nada vai tentar corroer isso. Eu dei o exemplo do ser bom aluno. Eu fui um bom aluno ontem. Hoje, eu tento atualizar esse ser bom aluno. Mas de ontem para hoje, é a dimensão de temporalidade, né? Além da dimensão da espacialidade, a dimensão de temporalidade é muito importante aqui. Essa impressão que eu tenho do bom aluno que eu sou, ela é de ontem, ela é do passado. Porque o nada já corroeu isso que eu fui ontem, que o ontem já não existe. Então, para eu continuar a ser aluno bom hoje, eu preciso atualizar-me numa atitude de aluno bom. Caso contrário, o nada vai corroer, vai comer esse aluno bom. entendi. Compliquei a tua vida, Ismael? É... Sim, não, né? Não tem como você adicionar um novo elemento e não tornar a conjuntura complexa. Mas, para mim, faz muito sentido, acho que dentro da lógica da formação que eu tive, né? Na psi, que aí eu me acabava me deleitando mais no campo do humanismo. E aí, conceitos como, por exemplo, que se tem na CP de tendência atualizante, ou na Gestalt terapia de regulação organísmica, passa muito essa ideia de atualização do sujeito. E na psicologia social, por exemplo, mais via Vygotsky, tem disso muito fortemente, né, de que o sujeito de 10 anos à frente não é o sujeito de 10 anos atrás, é uma outra É, pessoa. só tem uma consideração que eu preciso fazer, quando você traz aí a tendência atualizante, aí no caso da Gestalt terapia, que também é uma noção que também está presente, né, em todas as abordagens da psicologia humanista, essa noção de tendência atualizante, Sim, há aí uma compreensão que é da ordem do sujeito. E, nesse sentido, ela é posterior a essa discussão posta pelo Sartre, que está para a ordem do ser, para a ordem ontológica. sim, Não é? Então, entendo. só acrescentando esse detalhe, e talvez seja uma distinção entre a psicologia existencialista e a psicologia humanista aqui que eu esteja fazendo, que é todas as postulações e considerações da psicologia humanista estariam no campo da ordem do sujeito, como uma organização dada. Tanto é que a noção de organismo para a psicologia ou para a gestalterapia é uma noção de totalidade. E o Sartre, por exemplo, critica essa noção de totalidade. Ele usa a expressão totalização e propõe que totalização é diferente de totalidade. Mas, enfim, é outra coisa que a gente discute em outro momento. Pois é. E aí, quando você fala de temporalidade, eu peguei isso mais como âncora, né? Daquilo que eu consigo assimilar dentro desse processo Claro. de compreensão. E aí, sim, fez muito sentido, porque acho que você traz o exemplo e ele fica muito claro para mim, pelo menos. É tipo, hoje eu sou um sujeito bom, mas amanhã é como se eu tivesse que isso não fosse estático, né? A existência não é Isso. estanque. Então é um processo de construção. E aí quando eu durmo e eu acordo no outro dia, eu preciso exercitar esse lugar da minha bondade, porque já fora disperso, né? Existem outros ocorridos ali que podem me fazer
não ser bom. E aí eu não sei se isso está na lógica de alimentar aquilo que a gente quer nutrir, né? Essa coisa de ser bom, por exemplo, de alimentar o lobo bom e, né, alimentar as nossas virtudes, e isso é um processo constante de alimentação, e aí a gente precisa fazer isso diariamente. Enfim, eu acho que o intervalo seria muito perfeito. Legal. A gente vai depois discutir essa noção que você trouxe a partir da consideração do que é o prático inerte para o Sartre. Acho que vai ajudar. Vamos fazer um intervalo agora, pessoal. Eu vou precisar de um intervalo um pouquinho maior. A gente se encontra 10h30, tá bem? Eu preciso comer. Até já. Deixa eu parar aqui a gravação. Parar.